está ocorrendo na Palestina e em Gaza, especialmente, não começou no dia 7 de outubro. Né? O dia 7 de outubro foi uma ação extrema das forças da resistência palestina contra quase um século de ações coloniais, genocidas e de limpeza étnica desses sionistas judeus europeus que ocuparam a Palestina e estabeleceram um regime de supremacia na Palestina histórica a partir dessa concessão injusta e ilegal que a ONU fez em 1947 ao dividir a Palestina histórica em dois territórios. O Estado terrorista de Israel está massacrando Gaza há 300 dias, mais de 300 dias. E o objetivo dos sionistas é apoderar-se das terras da sitiada faixa de Gaza para expandir as colônias judaicas ilegais, consideradas ilegais pela ONU, pela União Europeia e pelo direito internacional, porque Israel é uma força ocupante. Né? E a gente está vendo que, apesar do poderio bélico fornecido pelos Estados Unidos, Israel tem fracassado em todas as tentativas de destruir o movimento de resistência palestino. Né? E quem poderia imaginar que veríamos tanta oposição ao regime sionista pelo mundo como nós estamos vendo agora, né? Você vê nos Estados Unidos a quantidade, milhões de pessoas indo às ruas para se manifestar contra o apoio dos Estados Unidos a esta tentativa de extermínio de um povo. Então é bom que se diga que o que ocorre na Palestina nem começou no dia 7 de outubro e também tem duas premissas que eu gostaria de realçar. A primeira, de que não é um conflito milenar. Se você encontra uma pessoa e tenta dialogar sobre a questão palestina, comumente a gente vai ouvir, não, aquilo ali é uma guerra que já dura milhares de anos, é um conflito milenar. Não é um conflito milenar porque a história registra um convívio harmônico, humano e entre pessoas praticantes das três grandes religiões monoteístas que surgiram ali na Palestina, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? Então não havia disputa por esses três grupos na Palestina pelo domínio político. É evidente que os palestinos enfrentaram outro tipo de resistência, mas com as tentativas de ocupação da cidade sagrada de Jerusalém. Os persas tentaram conquistar Jerusalém, foram derrotados. Os cruzados tentaram conquistar Jerusalém, foram derrotados. Os romanos tentaram e governaram por muito tempo a sagrada cidade de Jerusalém e foram derrotados. Depois o Império Otomano, o Império Britânico e agora este regime sanguinolento, sionista, né, que há 76 anos infelicita a vida do povo palestino e tenta estabelecer numa terra árabe um tipo de organização e estrutura apenas para um tipo de gente, né, em detrimento do resto do concerto das nações do mundo. Por outro lado, também não é um conflito político-religioso entre judeus e árabes palestinos, cristãos e muçulmanos, porque, como eu já falei anteriormente, não há nenhum registro de que havia disputa entre judeus, cristãos, judeus e muçulmanos, muçulmano com cristão, cristão com judeu. Essas populações, essas pessoas praticantes dessas fés tradicionais, elas não tinham problemas entre si. Né? Esse é um advento da chegada dos sionistas europeus à Palestina. Então, o que ocorre na Palestina é uma luta anticolonial, uma luta de libertação nacional, né, para libertar exatamente a Palestina desse regime sionista, né, dessa ideologia que é a base da supremacia de um projeto colonial na Palestina. Não tem nada a ver com conflito milenar, nada a ver com conflito religioso. E a luta empreendida pelas organizações da resistência palestina não é uma luta terrorista contra as pessoas que só querem ter o direito a constituir o seu Estado. Não. Israel é uma força ocupante, de ocupação. Né? E as forças da resistência palestina são exatamente isso que o nome próprio designa. São forças de resistência e de libertação.
Porque tanto o movimento de resistência islâmica, o Hamas, como a Frente Popular para a Libertação da Palestina, quanto a Jihad Islâmica e os outros grupos da resistência palestina, eles agem segundo o direito internacional. E o que é que diz o direito internacional? O direito internacional diz que todos os povos submetidos à ocupação colonial, à expansão de colônias ilegais, à opressão, ao apartheid, enfim, todas as formas de ocupação e de dominação têm direito à legítima defesa por todos os meios, inclusive pela luta armada. E é o que está ocorrendo na Palestina hoje, nesses 300 dias de resistência e no período que antecedeu o início dessa gloriosa ação de resistência que foi denominada pelos palestinos como o dilúvio de Al-Aqsa. Então, a ocupação israelense nesses 77 anos, a expansão das colônias no território palestino, não elimina o direito dos palestinos ao seu território milenar, que vai do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo. Então, é direito dos palestinos empreenderem essa luta de resistência, né? E uma outra questão que, às vezes, a gente é bombardeado diariamente pela mídia é que a ação israelense é uma ação de defesa. O que Israel está fazendo é se defender. Aí o presidente dos Estados Unidos diz, não, nós apoiamos o direito de Israel a se defender. Ainda segundo o direito internacional, como eu falei, a Carta da ONU de 1945, a Convenção de Genebra de 1949 e o Estatuto de Roma de 1998 e 2022, que os Estados Unidos assinou, depois saiu, etc., assegura que Israel não pode alegar o direito à legítima defesa. Por quê? Porque Israel é a força ocupante que exerce um regime de apartheid contra um povo, que exerce um regime de limpeza étnica. E agora, concretamente, em Gaza, está realizando um genocídio contra um povo desarmado, que não tem forças armadas, que não tem exército, que não tem marinha, que não tem aeronáutica, força aérea, com o objetivo de eliminar o povo palestino, com a intenção de apropriar-se dos seus territórios para a concretização desse projeto colonial de um Estado de supremacia judaica na Palestina. E quando eu falo de um Estado de supremacia judaica na Palestina, não é nenhuma crítica aos judeus, nem ao judaísmo como uma religião monoteísta. Eu falo porque os próprios israelenses, em 2018, no seu parlamento, o Knesset, aprovaram uma lei denominada de Lei Geral do Estado-Nação do Povo Judeu. Israel não tem constituição. Dos 193 países da ONU, Israel é o único país que não tem nem constituição, nem fronteiras definidas. Israel age segundo os seus interesses. Então, a constituição deles são essas tais leis gerais. E esta lei geral do Estado-nação do povo judeu, ela diz o seguinte, olha, Israel é um Estado judaico. E aqui só terá direito, só terá amparo do Estado as pessoas que se enquadrarem nesse aspecto aqui. Então, os árabes, os cristãos, os muçulmanos, eles não têm o amparo do Estado. Ou seja, há um Estado, entre aspas, uma democracia para estas pessoas trazidas da Europa e seus descendentes que foram chegando ali em meados do século XX, e um Estado de ditadura, de apartheid e de negação de direitos para o restante da população. E esta guerra de Gaza, esses 300 dias de agressão de Israel contra a Palestina, contra a faixa de Gaza, ele está provocando coisas que eu fico abismado por não haver uma indignação generalizada na população mundial. Israel já gastou em Gaza mais de 100 mil toneladas de explosivos, o que significa 8 vezes mais a potência destrutiva que eles utilizaram, que os Estados Unidos utilizou em Hiroshima.
já são mais de 40 mil mártires. E para cada mártir desse contabilizado pelo Ministério da Saúde de Gaza, estima-se que pelo menos mais três não entraram nessa estatística. E ainda existem 15 mil pessoas desaparecidas. Certamente não aparecerão mais, que são as pessoas que estão sob os escombros da destruição de Gaza. São 18 mil crianças e mais de 9.700 mulheres. Ou seja, a possibilidade da população de Gaza se reconstituir levará um tempo ainda maior, porque essa nova geração de crianças e das mulheres, 9.700 mulheres, faz uma grande diferença, né? Os feridos, quase 100 mil feridos, mais de 11 mil pessoas que precisam de tratamento fora de Gaza e não têm condição de sair porque as forças da ocupação do exército terrorista de Israel estão impedindo a entrada e saída de pessoas. Ou seja, não há como não dizer que o que está ocorrendo em Gaza é um genocídio generalizado de um povo. É um holocausto, o holocausto de Gaza a olhos vistos, transmitido 24 horas pela internet. Olha, se fosse um conflito em nível global, já teriam sido mortas 150 milhões de pessoas. 150 milhões de pessoas se fosse uma guerra em nível global. Se fosse uma guerra em nível Brasil, do nosso país, já teriam sido mortas mais de 3,5 milhões de brasileiros, que significa mais do que toda a população do Distrito Federal. Ou seja, a responsabilidade em frear este exército assassino, este regime genocida de Israel, é da humanidade, porque é um crime contra a humanidade o que Israel está fazendo na faixa de Gaza. Então, do meu ponto de vista, o que está acontecendo em Gaza não começou no dia 7 de outubro. É uma ação das forças da ocupação israelense que se estende por quase um século, 77 anos, só se você contar desde a Nakba, sem contar as chacinas que foram praticadas por essas forças sionistas anteriores à fundação do Estado de Israel. E reiterar que as forças da resistência palestina não são grupos terroristas. As forças da resistência palestina, o Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Popular, a Frente Democrática e os outros grupos, são forças de libertação nacional, que lutam pelos direitos humanos dos palestinos e lutam segundo o direito internacional. A Palestina necessita e precisa de todo o nosso apoio. Todas as pessoas que defendem os direitos humanos, o direito à soberania dos povos, o direito à existência da raça humana, têm que apoiar a luta de libertação do povo palestino.